Santos Dumont, o pai da aviação e o homem que sonhou. Voar. Introdução. Poucos personagens da história da humanidade despertam tanta admiração quanto Alberto Santos Dumont. Conhecido como o pai da aviação, ele não apenas sonhou com o voo, mas o transformou em realidade de maneira prática, elegante e pública. No início do século XX, quando o mundo ainda engatinhava no campo da engenharia aeronáutica, Dumont conseguiu transformar sua curiosidade em conquistas pioneiras, aproximando o homem do céu. A sua trajetória não se resume à imagem de inventor genial. Dumont foi também um símbolo da modernidade, um entusiasta da ciência e alguém que, com sua simplicidade e altruísmo, deixou um legado que transcende a aviação. Infância e formação. Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, na fazenda Cabangu, em Palmira, hoje cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Era o sexto filho de Henrique Dumont, um engenheiro e empresário de origem francesa, e de Francisca de Paula Santos. Seu pai foi um dos pioneiros no cultivo de café em larga escala no Brasil e um empreendedor de visão moderna. A infância de Alberto, passada em meio às plantações de café e à prosperidade da família, foi marcada pelo contato com a mecânica e a tecnologia. Ainda criança, demonstrava fascínio por máquinas, desmontava relógios, montava engenhocas e sonhava em construir inventos. Henrique Dumont, percebendo o interesse do filho, incentivou-o a estudar ciências exatas. Aos 18 anos, após um período de estudos no Rio de Janeiro, Alberto foi enviado à França, país natal de sua família paterna e centro da ciência e da tecnologia mundial no século XIX. Chegada à França e paixão pela mecânica na França, Dumont mergulhou no ambiente cultural e científico de Paris. Frequentou aulas particulares de física, química, mecânica e eletricidade, ainda que não tenha cursado uma universidade formal. Sua formação foi prática. Aprendia desmontando motores, estudando combustíveis e acompanhando as inovações da época. Paris era, no fim do século XIX, o coração da modernidade. Automóveis, eletricidade e novas tecnologias despontavam em todos os cantos. Dumont apaixonou-se pelo automobilismo, mas foi a aeronáutica que o arrebatou de vez. Inspirado pelas primeiras experiências com balões, ele passou a acreditar que o homem não apenas poderia flutuar no ar, mas também dirigir seus movimentos. O início na aerostática. O primeiro passo de Santos Dumont na aviação foi o uso de balões de ar quente e de hidrogênio. Em 1898, realizou seu primeiro voo em um balão próprio, batizado de Brasil. Diferente dos balões tradicionais, este era menor, leve e prático, o que chamou atenção na época. Sua ideia, no entanto, era ir além. Dumont queria criar um balão dirigível, capaz de voar contra o vento e ser controlado como um veículo. Entre 1898 e 1901, construiu diversos protótipos de dirigíveis numerados de 1 a 6, cada um trazendo melhorias em relação ao anterior. O prêmio Deutsche de la Meurthe e a consagração mundial. O grande momento de Santos Dumont ocorreu em 19 de outubro de 1901, quando participou do concurso promovido por Henri Deutsche de la Meurthe. O desafio era simples, mas ousado. Decolar de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e retornar ao ponto de partida em menos de 30 minutos com um dirigível. Dumont, com seu dirigível número 6, enfrentou ventos e dificuldades técnicas, mas conseguiu completar o percurso em 29 minutos e 30 segundos. Paris parou para assistir ao feito. O público, emocionado, aplaudia enquanto Dumont sobrevoava a cidade. Por esse feito, ele recebeu o prêmio de 100 mil francos, que imediatamente distribuiu entre sua equipe e doou em parte para obras de caridade. A façanha transformou-o em celebridade internacional, estampando jornais em todo o mundo. Do dirigível ao avião. Apesar do sucesso com os dirigíveis, Dumont acreditava que o futuro estava nas máquinas mais pesadas que o ar.
Ele acompanhava atentamente as tentativas de outros inventores, mas decidiu criar seus próprios protótipos. Em 1906, apresentou ao mundo o 14 bis, uma máquina revolucionária feita de madeira, tecido e motor a gasolina. Diferente dos dirigíveis, o 14 bis não dependia de balões ou gás. Era um avião propriamente dito. O voo histórico de 23 de outubro de 1906, no dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, Santos Dumont realizou o que é considerado por muitos historiadores como o primeiro voo de avião da história homologado e presenciado por uma multidão e autoridades da Federação Aeronáutica Internacional, FAI. O 14 bis percorreu cerca de 60 metros a uma altura de 2 a 3 metros do solo, movendo-se com seus próprios meios. Em 12 de novembro de 1906, Dumont superou sua própria marca, voando 220 metros em 21 segundos. Esses voos foram os primeiros da história a serem registrados oficialmente, o que consolidou seu papel como pai da aviação, o Demoiselle e a popularização do voo. Depois do sucesso do 14 bis, Dumont não parou. Seu maior legado técnico talvez tenha sido o Demoiselle, construído entre 1907 e 1909. Esse avião leve, feito de bambu e tecido, era considerado o primeiro ultraleve da história. O Demoiselle tinha design prático e podia ser reproduzido com facilidade. Santos Dumont, ao invés de patentear sua invenção, liberou os planos gratuitamente, permitindo que outros entusiastas pudessem construir e voar suas próprias máquinas. Essa atitude altruísta contribuiu enormemente para a difusão da aviação pelo mundo. A polêmica com os irmãos Wright. Um dos debates mais intensos da história da aviação é a disputa sobre quem teria realizado o primeiro voo: os irmãos Wright, nos Estados Unidos, ou Santos Dumont, na França. Os Wright afirmavam ter voado já em 1903 com o Flyer, mas seus experimentos ocorreram de forma privada, sem testemunhas oficiais ou registro imediato em órgãos internacionais. Somente anos depois ganharam notoriedade. Dumont, ao contrário, realizou seus voos publicamente, diante de multidões e instituições oficiais. Por isso, muitos consideram que o verdadeiro marco da aviação prática foi o 14 bis. Independentemente da polêmica, é inegável que tanto os Wright quanto Dumont foram pioneiros fundamentais para o desenvolvimento da aviação. Personalidade e estilo de vida. Além de inventor, Santos Dumont era conhecido por seu carisma e estilo único. De estatura baixa e sempre elegante, tornara-se uma figura querida em Paris. Gostava de exibir suas invenções de forma simples e acessível. Usava seu dirigível para visitar amigos, sobrevoava bulevares e, certa vez, até amarrou sua aeronave em frente ao restaurante Maxims. Não buscava riqueza ou fama, mas sim a difusão da aviação como benefício coletivo. Sua vida em Paris foi marcada pela convivência com artistas, intelectuais e cientistas da época. A doença, depressão e últimos anos. A partir de 1910, Santos Dumont começou a sofrer com problemas de saúde. Foi diagnosticado com esclerose múltipla, doença degenerativa que afetava seus movimentos e sua visão. Incapaz de continuar voando ou inventando, mergulhou em uma profunda depressão. Em 1916, retornou ao Brasil, onde foi recebido como herói nacional. Contudo, o sofrimento físico e psicológico agravou-se nos anos seguintes. Em 23 de julho de 1932, aos 59 anos, Santos Dumont tirou a própria vida, em Guarujá, São Paulo. Sua morte foi envolta em melancolia, mas não apagou sua grandeza. O Brasil decretou luto oficial, e até hoje seu nome é reverenciado como símbolo máximo da aviação. O legado. O legado de Santos Dumont é imenso. Foi o primeiro homem a voar publicamente em uma máquina mais pesada que o ar. Criou aeronaves inovadoras como o 14 bis e o Demoiselle.
Democratizou o acesso ao voo ao liberar gratuitamente os planos de suas invenções, inspirou gerações de cientistas, engenheiros e sonhadores, tornou-se herói nacional no Brasil e figura reconhecida em todo o mundo. Em sua homenagem, inúmeros aeroportos, cidades, monumentos e instituições levam seu nome, incluindo o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Santos Dumont não foi apenas um inventor, foi um visionário que transformou o sonho humano de voar em realidade. Sua genialidade, combinada com simplicidade e altruísmo, fez dele uma das figuras mais admiradas da história moderna. Ao contrário de outros inventores que buscavam prestígio ou fortuna, Dumont via na aviação um presente para a humanidade. Suas conquistas, realizadas em plena Belle Époque parisiense, simbolizam o espírito de progresso e esperança que marcava o início do século XX. Hoje, quando aviões cruzam os céus interligando povos e culturas, é impossível não lembrar do brasileiro que, com coragem e engenho, ousou desafiar a gravidade. Santos Dumont permanece como um patrimônio da humanidade, o homem que sonhou e fez o mundo voar. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.